A paz do Senhor, meu querido, amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Simple Pentecostal. Chegou mais um sábado e nós aqui estamos para lermos a palavra de Deus. Que sacrifícios agradam a Deus? E esta é a grande pergunta que nós temos, que explica o profeta Isaías diante do seu povo, neste primeiro capítulo que ainda nós estamos nele. E então nós iremos ler no dia de hoje, do versículo 10 até o versículo 20 do capítulo 1 de Isaías. Grande foi a confrontação de Deus para com o seu povo, da maneira que eles viviam e como eles queriam vir à casa de Deus, ofertar seus sacrifícios, trazer suas ofertas, fazer suas solenidades, a celebração de suas festas diante de Deus. E o livro de Isaías, este primeiro capítulo, vai mostrar exatamente como Deus se sente em receber estes sacrifícios oferecidos por este povo que não estavam guardando aquilo que Deus mais prezava. Portanto, vamos ler do versículo 10 ao versículo 20 do capítulo 1 de Isaías, que diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, ou não me alegro com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, ou seja, perguntai-me. Traga suas perguntas, seus argumentos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meus queridos e amados irmãos, nós já temos visto neste primeiro capítulo aquilo que nós chamamos do raio-x, que Deus ele coloca diante do povo de Judá, da cidade de Jerusalém, diante do rei, dos príncipes, dos juízes, dos profetas. E Deus, ele mostra exatamente como estava a situação deste povo. Nós vimos aqui no versículo 6, ele dizendo que da cabeça aos pés era uma chaga só, chagas podres, não é? E Deus, ele mostra realmente como estava o estado espiritual deste povo. Agora Deus, ele diz para eles: eu estou cansado de que vocês venham me oferecer sacrifícios. O povo de Israel era um povo que oferecia muitos sacrifícios a Deus.
era ordenança de Deus. Sacrifícios que vinham para o perdão dos seus pecados, sacrifícios que vinham como meio de louvor, sacrifícios que vinham pagar, promessas que o povo fazia diante de Deus, ofertas essas e sacrifícios que vinham para poder trazer um louvor a Deus, um agradecimento a Deus, um ato de da pessoa se sentir e fazer votos ao Senhor. Tudo isso o povo de Israel, eles estavam fazendo e eles conheciam bem o que deveriam fazer. Além disso, a Bíblia nos fala que Deus diz: eu estou farto, eu estou cansado, eu já não aguento mais vocês trazerem esses tipos de sacrifícios para mim nas vossas luas novas, nas vossas solenidades. E nós vamos lembrar que Israel, eles tinham pelo menos 7 festas anuais que eram cumpridas e que eram celebradas porque Deus havia determinado para o povo a cumprir. Nós vamos logo no princípio do ano, a festa da Páscoa, juntamente com a festa dos pães asmos ou dos pães levedados, eram oferecidas ao Senhor. Tempos depois, a festa das primícias, ou seja, os primeiros molhos das colheitas, eram oferecidos a Deus e era trazido para o Senhor. Depois disso, havia a festa da colheita ou a festa das semanas, também chamada festa de Pentecoste, que é depois que as pessoas recolhiam as suas colheitas, então traziam também para o Senhor e traziam seus sacrifícios. Tempos depois, nós vamos ver a festa das trombetas, que anunciava o novo ano para Israel, onde trombetas eram tocadas. Nós vamos ver que depois disso, a grande festa do Yom Kippur, ou a festa anual da expiação, era celebrada para poder trazer o perdão anual da nação. Depois dessa, nós vamos ver a grande festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que nós vamos lembrar que também era celebrada por Israel. Levítico capítulo 23 fala de todas essas festas. Entretanto, além destas solenidades que faziam-se em diferentes meses do ano, cada sábado o povo trazia seus sacrifícios porque era um dia de descanso e as pessoas vinham para louvar ao Senhor. As pessoas vinham trazer seus sacrifícios. Fora dos sábados, cada mês, quando iniciava um mês, a festa da lua nova também era celebrada, marcando naquele calendário, o início de um novo mês para o povo de Israel. E fora disso, havia também o ano sabático, ou seja, depois de 6 anos que o povo trabalhava nas suas terras, o 7º ano eles teriam que deixar a terra descansar. E eles simplesmente colheriam do que viessem a vir da terra. E por último, o ano do jubileu, que eram 7 períodos de 7 anos, que também fazia a mesma coisa, e aonde as pessoas eram devolvidas às suas terras, aqueles que por acaso tinham dívidas e não podiam pagar e davam as suas terras, pessoas que estavam servindo como escravos ou servos, eles eram liberados. E então tudo isso, meus queridos irmãos, o povo de Israel, eles festejavam, eles celebravam, eles estavam e traziam seus sacrifícios, mas Deus olha para tudo isso e Deus diz: eu estou cansado, eu estou farto, eu já não estou cansado de sofrer tudo isso com vocês. E ele disse: todas essas orações, todos esses sacrifícios que vocês estão trazendo para mim, eu já não consigo mais olhar para isso. E por que, meus queridos e amados irmãos? Se o povo de Israel, se eles sabiam exatamente a prescrição, como trazer, como fazer seus sacrifícios, mas Deus está dizendo para eles: estes sacrifícios não me agradam. Por que razão não agradaria ao Senhor? Poderíamos oferecer, será que nós podemos, nos nossos dias, dizer, será que nós podemos cultuar a Deus de qualquer maneira? Será que Deus, ele recebe o nosso culto de qualquer maneira? De maneira alguma. Eu me lembro que a minha mãe sempre me ensinava aquele versículo, que diz que nós deveríamos ter cuidado quando entrarmos na casa do Senhor.
cuida, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É claro que ela fazia aquelas recomendações de mãe para mim, não é? Não corra na igreja, olha, cuidado para isso. Mas nós vamos entender que o povo de Israel, este povo de Deus, não era de qualquer maneira que eles poderiam oferecer seus sacrifícios. Apesar do animal talvez estar na prescrição certa. Mas não era isso que contava. Ele disse a ele: eu estou escondendo os meus olhos de vocês e as vossas orações eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E ele disse: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Então Deus vai muitas vezes nos livros proféticos trazer esta acusação ao povo de Deus várias vezes, não somente através de Isaías, Jeremias, especialmente os profetas menores, Amós, Miqueias. Deus ele vai reclamar isso. Como é que vocês estão tratando o meu povo? Como é que vocês estão cuidando dos órfãos? Como é que vocês estão tratando da causa das viúvas? Como é que vocês estão cuidando dos estrangeiros? Deus ele fala e traz. Por quê? Porque o povo estava trazendo sua oferta, mas o seu coração estava apartado de Deus. E isto é uma grande lição para cada um de nós, porque muitas vezes nós podemos pensar: Deus ele recebe a minha oferta, Deus ele recebe o meu louvor, Deus ele vai receber o meu culto a ele de qualquer maneira, como eu venha e entre dentro da casa de Deus. Não, meus queridos e amados irmãos. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus zeloso. Se ele não recebeu o culto, as ofertas, os sacrifícios do seu povo da maneira que ele havia estabelecido, não é porque nós estamos no tempo da graça, no dia de hoje, que nós poderemos oferecer o nosso culto a Deus de qualquer maneira. Nós temos que, em primeiro lugar, visar como está o nosso coração. E ele diz: aprendei a fazer o bem. Como está a nossa vida? Será que o nosso sacrifício, será que o nosso louvor, será que a nossa oração chegará aos céus? Será que a minha conexão, será que o canal está limpo? Será que o canal está aberto? Será que Deus ele realmente pode ouvir a minha oração diante dele? Será que o meu culto a ele é um culto santo e agradável ao Senhor? Esta foi a grande reclamação de Deus para eles. Ele disse: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, aleluia. Ele disse: depois que vocês aprenderem a fazer isso, depois que vocês corrigirem este vosso erro, então vocês venham para mim e vocês podem me arguir, vocês podem me fazer pergunta, vocês podem me interrogar, vocês podem me questionar. Mas irmã, será que a obra é que salva? Não, a obra não salva. Mas quem é salvo tem que ter e fazer obras e ter uma vida de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Porque eu não posso ser diferente. A minha vida, o meu coração, as minhas palavras, a minha atitude, a maneira que eu sou, que eu ando, que eu visto, não pode ser diferente daquilo que a palavra de Deus ela me pede para fazer. Portanto, eu não posso viver uma vida diferente daquilo que a palavra fala. Eu tenho que espelhar a mesma santidade, a graça, o poder do nosso Deus, da sua palavra, que é verdade, que é a verdade, que ela é a bússola, o caminho para que eu possa caminhar. Então a minha vida tem que se espelhar nesta palavra. E quando a minha vida espelha aquilo que é a verdade da palavra e as pessoas podem ver neste espelho Deus, aleluia, em minha vida, conforme a palavra, não conforme eu penso, não conforme eu acho que seja melhor ou como eu posso fazer, mas dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Então Deus diz: se vocês corrigirem
essa vossa vida, se vocês corrigirem o vosso coração, se vocês caminharem dentro daquilo que eu espero de vocês, então, olha que coisa linda e maravilhosa. Ele disse, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Oh, o nosso Deus, o sangue de Jesus, tem poder para perdoar pecados, tem poder para transformar as vidas, tem poder para fazer-nos uma nova criatura. Mas ela só pode fazer isso se eu me arrepender, se eu voltar atrás, se eu me converter, se eu caminhar na verdade de Deus, se eu caminhar nos caminhos do Senhor, se eu entrar pela porta estreita, aleluia, se eu aceitar aquilo que a palavra de nosso Deus, ela nos diz. Aprendei a fazer o bem e praticai o que é reto. E ele termina dizendo, se quiserdes, se vocês querem que isso aconteça, se vocês querem ter o vosso pecado perdoado, se vocês querem ter as vossas vidas como a neve, como a branca lã, e vocês me ouvirem, vocês comerão o bem desta terra. Entretanto, se vocês recusarem, se vocês não derem ouvido, se vocês forem rebeldes, vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Aleluia. Não foi o Isaías que disse. Não foi o rei que disse. Não foi o sacerdote que disse. Foi o Senhor. A sua palavra diz. Aleluia. Assim que, meus queridos e amados irmãos, que sacrifícios agradam ao Senhor, possamos nesta manhã, neste fim de semana, quando nós entramos na casa de nosso Deus, para cultuar a Ele, para oferecer a Ele o sacrifício, olhe, em primeiro lugar, como está o seu coração, a sua vida, como você vai entrar na casa de Deus. Olhe que sacrifício, olhe qual é a maneira, como está o seu coração para poder dizer a este Deus e para engrandecer a Ele e exaltar a Ele. Aleluia. Que Ele possa olhar para nós e ouvir a nossa oração. Que triste este povo trazendo centenas e centenas de animais para serem sacrificados, pedindo perdão, dizendo agradecimentos, fazendo votos. E Deus está dizendo, eu estou escondendo os meus olhos. Quando vocês multiplicam as vossas orações, eu não as estou ouvindo. Que o nosso Deus possa ouvir a nossa oração, ouvir o nosso gemido, ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa voz. Aleluia! Oh, meu Deus, eu não quero de maneira nenhuma entrar na casa de Deus com sacrifícios de tolo. Não! Mas eu quero que o meu sacrifício de louvor, que o meu coração, a minha vida, sejam recebidas pelo nosso Deus como sacrifício agradável diante dele. Que assim que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente neste fim de semana e até na segunda-feira, quando nós estaremos aqui com a nossa irmã Manuela para juntos continuarmos na leitura da palavra santa e poderosa do nosso Deus. Deus te abençoe.